Amigos, boa noite. Convido a todos que possam fechar seus olhos, que possamos unir nossos corações e levar nossos pensamentos ao nosso Pai Criador. Em louvor é mais um dia de estudo em nossa casa, a esse mundo que nos permite progredir, nos permite viver, nos permite retornar. E pedimos, Pai, pedimos à espiritualidade amiga dessa casa, que visite cada um dos lares daquele que nos assiste, que abençoe suas águas, atenda os seus pedidos. Que o Senhor, nessa noite, Pai, nos dê a oportunidade de aprender mais uma vez com os exemplos, que a gente possa conseguir interiorizar aquilo que vai ser dito hoje e que também possamos compartilhar com aqueles mais próximos da gente aquilo que a gente aprende e, principalmente, que a gente possa, pelo menos, começar a notar antes de agir, começar a notar determinados comportamentos, a observar. Isso já será uma grande mudança em cada um de nós. Pedimos Nossa Mãe Maria que nos abençoe, junto com o Mestre Jesus e o nosso patrono, Dr. Bezerra, que visite mais uma vez cada lar, os que estão aqui, visite lá das pessoas que não estão aqui, que visite os hospitais, os presídios, as pessoas que estão em situação de rua, aqueles irmãos que sofrem, sejam por dores físicas, emocionais, espirituais, que o seu amor chegue a todos estes corações e que neste momento eles se sintam abraçados e com o coração um pouco mais quentinho. Muito obrigado, Pai, por nos permitir reunir mais uma vez tantas mentes voltadas ao estudo e à prática do bem. Fique conosco e nos abençoe durante hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, queridos amigos, é bom vê-los mais uma vez, né? Como diria, né, nosso ex-governador, sextou, mas não sextaremos, né? Estamos aqui reunidos para mais uma palestra sobre o estudo, né, do nosso livro Perdão, né? Na verdade, não é perdão, eu estou lá no passado ainda. Ô Senhor, para sempre, irmãos, né? Essa obra de Jeane, junto com Agnel, e hoje a gente vai falar sobre um tema que, quando a gente olha para o passado da nossa história, ele está permeado, né? E muitas vezes, e a gente viu isso também na própria época de quando Jesus aqui esteve, que é o ódio. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Então, podem começar levantando suas perguntas, né? Para que a gente possa, no decorrer dessa palestra, a gente compreender um pouco melhor sobre esse sentimento, né? E como é o próprio título do estudo, até onde o ódio pode nos levar. Então, hoje, no estudo, como a gente está falando, né? É baseado na obra Para Sempre Irmãos, a gente vai conhecer a história hoje, né? Dos irmãos Marcos e Mateus. E um personagem que ele entra aí, que é o Edgar. O que acontece durante essa passagem no livro é que vai embasar o nosso estudo hoje. Todo mundo vem acompanhando a trajetória de Marcos, e o Marco tinha um irmão mais novo, que se chamava Mateus. Então, um dia, né, um homem cujo nome é Edgar tirou a vida de Mateus. E quando isso aconteceu, o nosso personagem, o Marcos, ele fugiu daquela cena, né? E aí, quando a gente tem algo que acontece com que a gente gosta muito, que a gente faz? A gente se sente com muita raiva, a gente se sente culpa, e foi assim que, com esse emaranhado de pensamentos, ele saiu, né, enfurecido pelo que aconteceu. E olhe como que a vida é uma caixinha de surpresas. No meio do caminho, quem que ele encontra? O próprio Edgar, ali dormindo, exausto, sozinho e indefeso. E aí ele para na frente daquele homem que matou o irmão dele. E o que acontece? Alguma coisa dentro do Marcos, como que eu poderia imaginar? Aquilo deve ter explodido dentro dele. E não foi só uma raiva. E aí a gente tem que lembrar, né, do nosso conceito
que a gente escuta e aprende com a doutrina espírita, que é a questão, né, da afinidade. Então, quando ele já sai enfurecido, a gente vai caminhando, a gente já começa a imaginar quem ele vai arregimentando de companhias em volta dele. E nesse momento ele começa a ouvir, a gente fala ouvir, né? Mas imagina a intuição, não, tá ali um homem que matou seu irmão, você vai ficar aí parado, você precisa de matar, você precisa de vingar seu irmão. Então, ou seja, muitas vozes começam, né, a influenciá-lo. E o que que ele faz? E aí o que que o ódio faz com a gente? Ele perde a capacidade de raciocinar. E aí, né? Acho que eu já falei isso mais de uma vez. Daniel Goleman chama de sequestro de amígdala, né? Quando a gente não usa mais a razão. Foi o que acontece com ele. E o que que ele fez? Ele pega uma pedra e ali, enfurecido, tomado, né, por aquele sentimento, ele vai e comete um assassinato e tira a vida do Edgar. E aí, o que acontece? O que que se passa na cabeça de Marcos? Ele começa a fazer uma reflexão. De que forma? Poxa, eu já cometi muitos erros, e a gente vem acompanhando ao longo do estudo do livro a quantidade de coisas que ele vem fazendo. Só que ele para e fala o seguinte: até hoje eu nunca imaginei que eu seria capaz de tirar a vida de alguém. E quando ele começa, quando ele sai dali e volta, e aí entorpecido, né, por aquele avalanche de sentimentos, ele começa a cair a ficha. E aquele ódio, né, que vamos imaginar assim, né, que saiu dele quando ele cometeu aquele assassinato, começa a dar lugar a um outro sentimento, que é a culpa. E aí ele começa a se perguntar: o que foi que eu fiz? E essa pergunta começa a não sair da cabeça dele. E aí vamos voltar à questão do que das companhias. E aí o que acontece? Os pensamentos dele de mais-valia cada vez foram caindo mais. Então ele começou a pensar: puxa, eu nunca servi para nada mesmo. Né? Agora que eu matei um homem, realmente eu vou direto para o inferno. Então ele começou a ter vários pensamentos. E o que que acontece? Já desprovido de total esperança, sabe? Já ali inundado por esses pensamentos, o que que ele acha? A faca que o Edgar tinha usado para poder matar o Mateus, seu irmão. E aí o que que acontece? O Marcos ele tira a própria vida. Então, a todo aquele ódio, o que que a gente vê? Que todo aquele ódio que ele tinha pelo Edgar, que levou ele, né, a cometer suicídio, que levou ele a assassinar o Edgar, esse ódio também volta para dentro e vira um ódio contra ele mesmo, que o leva a cometer suicídio. E aí, quando a gente olha, quando a gente lê muitas das literaturas que chegaram pelas mãos de Jeane, quando a gente olha, aí vou dizer, né, o Perdão é a Chave do Sucesso que a gente estudou, Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolhas. Se a gente for olhar todas essas obras que a gente... eu estou falando só das obras escritas, né, pelos nossos médiuns e que foi tema de nossos estudos. A gente sempre vai ver que sempre tem um personagem que está contra o outro em função desse ódio. E o que que o ódio acaba fazendo? Né? Ele acalma, ele cria uma algema entre a gente e aquele que a gente sente ódio. A gente fica algemado por ele durante todo o ciclo enquanto esse ódio impera. Mas o que que acontece? Quem de nós não já foi ferido por alguém? Quantos de nós não já guardamos mágoa por alguém que nos feriu? E muitas vezes, quantas vezes
eu acho que talvez pode ser até pior, né? Não vou colocar, para mim talvez é até pior, né? Que a gente sem perceber, a gente fere alguém. Quantas vezes a gente tomado pela raiva, a gente diz algo para alguém que depois a gente não consegue desfazer depois. E aí, essas duas perguntas, elas têm o mesmo ponto de partida, têm a mesma raiz, que é até onde o ódio pode nos levar. Então nós vemos nesse trio, o que a gente viu? A gente viu o Marcos sofrendo pela dor do irmão que foi morto pelo Edgar. Ele comete, vamos imaginar assim, né? Eu vou usar, se existe uma lei, ele comete dois. Quando a gente fala que a gente infringe a lei, a gente está, né, cometendo um crime. Então ele comete dois crimes: um contra o Edgar, um assassinato, e um contra ele mesmo. Bem, e aí a pergunta, né, que me fez pensar é: da onde que nasce o ódio? Da onde vem esse sentimento? Por quê? Ninguém nasce odiando. Então, ou seja, o ódio ele não é uma força da própria alma. Mas tudo que aquilo que a gente já aprendeu, a gente tem, e aí pegando até a própria lei hermética, uma das leis herméticas, né, que fala que o mundo é dual, são duas faces da mesma moeda. Então, ou seja, qual seria o outro lado da moeda do ódio? O amor. O que é o ódio? É um amor que foi sufocado, desviado. Poderia talvez até dizer que é um amor que enlouqueceu. E o que acontece com a gente? Quando grandes emoções perdem a direção, não, tem que estar falando de tristeza, de mágoa, tudo aquilo, principalmente que entorpece a nossa alma, que nos deixa triste, elas vão fazendo o quê? E aí não é à toa que dentro da psicossomática, por exemplo, a raiva, o que acontece, né? Vai interferir no nosso chakra, né? Ali do plexo solar, que vai gerar gastrite, que vai gerar uma série de coisas. Exatamente por quê? Porque quando a gente está com raiva, né, a gente fala assim, alguma coisa está eu estou com fogo por dentro, né? Tem uma coisa de, né? Incendiando. E o final disso sobra o quê? Sobram cinzas, sobra um carvão. Que eles vão fazendo o quê? Né? Vão deixando a nossa alma cada vez mais escura. Então, esse ódio, ele vai nascer onde? Da ausência, da frustração, do entorpecimento do amor, tudo aquilo que nos tira do equilíbrio. Mas não só por causa do outro, mas muitas vezes da leitura que a gente faz dos acontecimentos. Agora, da onde que vem isso? Né? Da onde nasce tudo isso? E a gente precisa lembrar do que a gente já estudou, que a gente passa, né, no reino mineral, depois a gente passa pelo reino vegetal, e depois a gente vai para o reino animal. Então, quando nós estamos lá no início da nossa jornada evolucional, a gente é guiado por quê? Por instintos. Não é isso que a gente aprende? Quando a gente vai ler o livro dos Espíritos, a gente vê isso. Os animais têm instinto. Qual diferencia do animal para o ser hominal? A capacidade de pensar e escolher. Então, naquele momento, aqueles instintos, e muitas vezes até nós, quando optamos por escolher, né, só a gente lembrar, lá na época que a gente estava lá, na época das cavernas, o que nós tínhamos? Tínhamos instintos muito básicos, muito rudimentares. E esses instintos serviam muitas vezes para quê? Nos defender. Então, o instinto de medo, o instinto de raiva, né? A raiva tem uma função boa, né? Que é se alertar, sair do perigo. Então, o que acontece? Só que qual é o papel, principalmente da reencarnação? Não é que a gente, a cada vida, a gente vá lapidando, usando o nosso intelecto para pegar esses instintos e a gente vai fazendo o que com ele? A gente vem polindo ele vida após vida, vida após vida.
Então, a ideia é que, e aí da onde vem, né? Nós temos o desenvolvimento, o crescimento, né, intelectual e temos o crescimento moral. Algumas vezes, né, a gente ouve, o ser humano vai evoluir intelectualmente para depois evoluir moralmente. Mas por quê? Como nós estamos fazendo hoje, a gente está aprendendo e nós vamos pegar o que nós estamos aprendendo hoje e aplicar em cima dos sentimentos que nós temos e vamos transformar isso em algo que nós poderíamos fazer instintivamente, a gente passa a raciocinar sobre este tema, sobre aquilo. Só que o que acontece? Quando a gente não avança, quando a gente não disciplina, quando a gente não raciocina sobre essas energias, sobre esses sentimentos pelo nosso intelecto, pela nossa razão, o que acontece? A natureza animal nossa vai sempre falar mais alto do que a natureza espiritual. E o que acontece? Quando a gente deixa transbordar este instinto não educado ainda sobre, né, o espiritual, o que vai acontecer? Vai dar vazão, vai dar origem ao quê? A ira, o ciúme, a vingança. E, claro, tudo isso vai aonde? Desembocar no ódio. Então, o que a gente vê? A gente vê o que aconteceu com o Marcos, foi isso. Na beira do caminho, ali quando ele estava na frente do Edgar. Sim, senhora moderadora. Já temos uma pergunta. A intensidade do ódio, então, depende do nosso crescimento moral? Sim. Na verdade, o que acontece? Existe aí, talvez, essa intensidade do ódio, e a gente não pode deixar de entender que existe, e aí nós podemos traçar dois paralelos. Para quem acredita, para quem acredita somente nesta vida, ou seja, é materialista e não acredita que a gente não herdou nada do passado, o que acontece? Da onde que vai surgir esse ódio talvez tão intenso? Segundo alguns psicólogos, talvez, aí Suzana está aí que possa, né? Aliás, ela é meu apoio, então ela pode até falar isso. Suzana, se eu falar errado, você me conserta, tá? Mas segundo uma linha da psicologia, a gente começa a lidar com todos esses sentimentos quando a gente está lá na nossa infância. Então, na nossa infância, a gente não tem relação do que é bom, o que é ruim. A gente tem todos os sentimentos. A gente nasce com raiva, a gente vai expressar raiva, a gente vai expressar tristeza, a gente vai expressar amor. Só que durante a nossa jornada nesta terra, né, como a gente vai crescendo, as pessoas que estão em volta, quando a gente começa a demonstrar esses sentimentos, a gente começa a ver que muitos deles não são compreendidos. E a gente começa a vestir ali uma máscara e a gente pega aquilo que talvez deveria ter sido educado, mas a gente aprendeu que não seria bom sentir aquilo, a gente guarda isso, vai colocando lá dentro de um porão. Então a gente vai vivendo e tudo aquilo que a gente não conseguiu expressar, isso vai lá para o nosso inconsciente e aquilo fica guardado. E quanto mais esse porão vai enchendo, tudo que está naquele porão, uma hora ele vai ser colocado para fora. Então, uma linha vai chamar isso de sombra, depois de projeção, que é quando, né, essa sombra ela emerge. E se a gente for colocar, de certa forma, analisando dessa forma, o comportamento de Marx, por exemplo, essa intensidade, ela veio, né, talvez se a gente fosse fazer um estudo psicológico, né, sobre Marx desde o início do livro, a gente vai ver que talvez muitas coisas dele ele foi guardando e nesse momento fez o quê? Isso saiu do porão do inconsciente dele e extravasou. Agora, alice tudo isso ao que a gente acredita no processo reencarnatório. Então, toda essa memória, tudo aquilo que a gente não conseguiu expressar, aí vamos colocar, né? A gente desencarna e a gente deve sempre lembrar que quando a gente desencarna, nós continuamos sendo as pessoas que nós somos quando encarnados. Muitas vezes a gente fala assim, a pessoa morreu, virou santo. Não, nós continuamos do mesmo jeito. Então, se eu morro com ódio de alguém, eu vou continuar com ódio do lado de lá. E se depois eu preciso ainda, nem mesmo na erraticidade, mesmo com todos os ensinamentos, nem com tantos esforços,
eu consigo ainda, não consigo ainda perdoar aquela pessoa, eu não consigo me perdoar, muitas vezes eu preciso voltar, aí tem que agradecer a Deus pelo véu do esquecimento. Muitas vezes podemos ser reunidos sobre o mesmo teto, mas mesmo assim esse ódio ainda vai permanecer. Então, ou seja, ele continua no nosso porão. E uma hora, como o próprio Jesus disse, tudo que está escondido um dia será revelado. Um dia isso vai ser colocado para fora. E é por isso que é importante a gente começar, e é por isso que é importante, talvez nunca foi tão dito isso na história da humanidade, da gente buscar apoio, né, da nossa saúde mental. Porque esses instintos, esse ódio, ele não brota de uma hora para outra. Ele vai cada dia se tornando mais intenso. E a gente, quando começa a perceber, a gente pode falar assim: opa, tem um negócio errado comigo. Eu preciso corrigir. Antes que seja tarde demais. Então, essa intensidade, ela vem, claro, e aí voltando, né? Se a minha natureza espiritual, ou seja, o meu poder de escolha, eu não conseguir começar a olhar isso, o meu instinto animal, ele vai se sobrepor, isso vai explodir. Então, lógico que a intensidade do que eu pratico está totalmente ligado ao nível da minha evolução moral. Então, se vamos imaginar Jesus, Jesus praticava amor intensamente. Por quê? Porque ele já era imensamente evoluído. Então, ele não tinha mais necessidade de sentir ódio. Tanto é que, pregado numa cruz, o que, que ele diz? Pai, perdoa o que eles fazem. Ele não tem mais um instinto de vingança. Agora, a gente, que estamos ainda, né, passando por provas e expiações, a gente tem esses instintos ainda todo dentro da gente. Não só o ódio, mas inveja, ciúme, todos os outros derivativos aqui dentro, guardado dentro do nosso inconsciente, batendo na porta, porque essas coisas, elas querem sair, elas irão sair. E se a gente não começar, aí, vamos lembrar, orar e vigiar, ou seja, se a gente não começar a vigiar as nossas ações, a gente não começar a olhar por esse viés, a gente pode talvez chegar até no estado de cometer algo tão agudo como aconteceu com Marcos. Mas por quê? Porque nós temos aí, quando a gente volta para o livro dos Espíritos, né, o que está por baixo, né, o que traz aí essa intensidade toda? Bem, eu espero que tenha respondido a pergunta. Então, quem fez, se eu não conseguir, manda lá para a Geórgia que ela vai me ajudar. Mas aí, pegando carona nesse assunto, né, da onde que vem tudo isso? Da onde nasce tudo isso? Quando a gente olha lá no livro dos Espíritos e é perguntado, né, o que que impede o avanço da humanidade, a espiritualidade diz que é o orgulho e o egoísmo, né? Então, o que que acontece? O egoísmo é uma das nossas chagas, quase que a raiz de todos os vícios, porque do egoísmo vai nascer o orgulho, vai nascer a ambição, vai nascer o ciúme, consequentemente pode nascer o ódio. Por quê? Porque o egoísta, ele preocupa só com ele, só com os sentimentos dele. Então, quando a gente quer possuir alguma coisa, a gente quer dominar alguma coisa, e a gente não consegue, o que que acontece com esse ego? Ele se revolta. Então, o ódio, ele nasce como o quê? Como um filho, né, desse desrespeito. Depois, além, né, da própria raiz que a gente vê no egoísmo, ele também muitas vezes nasce do quê? Da mágoa. E muitas vezes esse é um caminho muito silencioso para chegar até o ódio. Porque como a gente já raciocinou, ninguém, eu vou usar assim, né? Quando jovem, aí por que eu vou falar assim? Ou quando criança, ela é cruel. Por quê? Porque quando nós estamos ainda, talvez até os 7 anos, como a literatura fala, que é quando termina o nosso primeiro ciclo da reencarnação, o nosso espírito ainda está para lá, para cá, ou seja, está no plano espiritual mais do que no plano material. Então, ele não exerce ainda
um total, ou seja, o nosso espírito ainda não exerce total influência sobre os nossos atos. Essa também é a outra dádiva de Deus, que permite o quê? Que aquilo que nós viemos buscar muitas vezes no seio da nossa família, ele começa a fazer efeito antes que o meu espírito todo, né, eu me sinta todo encarnado. Então, quando eu chegar talvez 100% aqui, tudo aquilo que eu recebi de amor, tudo aquilo de várias coisas, eles passam a repercutir de uma intensidade menor. Por quê? Porque eu já comecei a aprender. Olha só como que a misericórdia de Deus, ela é muito perfeita. Então, o que que vai acontecer? Lógico que, a partir do momento que eu começo a ter capacidade de fazer escolhas, quando eu vou entrando na vida adulta, eu começo realmente a experimentar aquilo, passar pelas minhas provas e pelas minhas expiações, o que que vai acontecer? Né? Essa integralidade que a gente nasceu, que a gente recebeu de muitas coisas boas dos nossos pais, ou da nossa família, ou de amigo, do nosso círculo ali, muitas vezes pelas provas, pelas dores da vida, isso começa a fazer o quê? A quebrar tudo aquilo que a gente acreditava. E muitas vezes, o que que acontece? Essa mágoa, a gente começa a se magoar com as pessoas próximas da gente, pelos acontecimentos, e com essa mágoa começa a não ser, quando ela vai sendo cultivada, ela vai chegar a um momento que ela vai virar ódio, vai virar amargura. Então, o que que acontece? A gente, muitas vezes, foi o que aconteceu com Marcos, o ódio ele pode nos levar para dois caminhos. E o Marcos passou pelos dois. E aí eu acho que a leitura dessa noite cai muito que Jesus fala da gente, o escândalo é necessário, mas ai daquele que o comete. Por quê? Porque, por exemplo, qual foi o caminho que muitas vezes o ódio nos leva? O primeiro é o da vingança. Toda vez que a gente sente raiva de alguém, e aí muita raiva, vou dar um exemplo, puxa, alguém atentou contra mim no trabalho, falou mal de mim, e eu acabei sendo demitido por causa disso. Com certeza, né, só Jesus não teria vontade de pegar a pessoa, né, pelo pescoço. Mas eu, por exemplo, com certeza faria isso. Primeiro sentimento assim, eu vou arrumar um jeito de pegar aquele cara, vou. Então, seja, é o sentimento de vingança. Então, a gente começa a criar uma ilusão de que ferir o outro, seja de qualquer forma, muitas vezes não é ferir com uma faca, como a gente já aprendeu também aqui nos ensinamentos, né, nas palestras da fraternidade, que matar, como está nos 10 mandamentos, né, matar não está ligado somente ao quê? A eu pegar e uma faca e tirar a vida do outro, mas eu posso matar o outro com as palavras, com o pensamento, enfim. Então a gente acha que essa vingança vai aliviar a nossa dor. E aí, quando a gente olha todo mundo, a gente pode olhar em filme, a gente pode pegar depoimento das pessoas, todo mundo que queria se vingar, quando consegue cometer o ato de, né, consegue se vingar, ele continua sentindo vazio, porque aquilo não resolveu de nada. E muitas vezes, qual é o segundo caminho? Que a gente também aprende com o Marcos, que é a culpa, que também não se resolve. Por quê? Eu fui lá e me vinguei. Aí imagina a seguinte situação, vou criar uma historinha, você sabe que eu gosto de criar história, né? Então imagina, alguém foi lá, brigou comigo, eu fui demitido. Aí o que que acontece? Eu falei assim, tudo bem, eu vou pegar aquele cara na esquina, eu vou dar um jeito também dele ser demitido. Mas aí vamos imaginar o seguinte, ele também era pai, ele também tinha filhos, ele tinha esposa, ele cuidava da mãe doente, e aí eu vou lá e faço o quê? Realizo a minha vingança. Ele é demitido. E o fato dele demitir, ele não consegue mais cuidar da mãe, não consegue mais cuidar da filha, ele começa a beber, e aí o que que acontece? Tudo isso que passa a acontecer na vida dessa pessoa, no qual eu agi para que ele perdesse o emprego, isso passa a ser de responsabilidade minha. Aí, quando passa um pouquinho, a temperatura desce, eu começo os meus sentidos a entrar em ação, o que que acontece? Eu fico culpado. Puxa, olha só o que eu fiz na vida daquele homem. Então, pela lei divina, eu tenho a responsabilidade sobre o que aconteceu com ele, porque aconteceu com ele em função de um ato que eu fiz. Então, eu já tenho uma conta para pagar. E eu vou pagar a segunda conta, que é a minha culpa.
Aí o que que acontece? Eu vou ficar pior. Eu vou ficar me culpando muito mais tempo. E aí a culpa vai levar eu para algum lugar. A gente já está cansado, a gente aprende muito de que a culpa não nos leva para frente. Ela vira uma âncora que deixa a gente preso. E aí vira quase, vou usar o termo que eu usei lá atrás, vira uma algema. A gente fica preso, a gente não consegue evoluir. Mas tá, vamos parar e pensar. E aí, como é que se resolve essa conta? Como que eu começo a trilhar o caminho de volta? Quando a gente olha a história de Marcos, ele volta e encontra o Edgar dormindo. Quando ele vê o Edgar dormindo, a razão dele sai completamente de cena. Então, foi isso que a gente aprende. Ou seja, quando o ódio chega subitamente, de forma avassaladora, ele vai desligar todos os nossos freios morais. Aí nos transforma naquilo que a gente mais repudia. Aí, o que fica sem resolver, voltando na história lá de trás, da gente não desaparece. Isso vai e aparece. Ele volta, mata, quer se vingar. E o que que acontece? A gente vê que ele comete o assassinato. Depois, voltando só para a gente recuperar, ele volta para a culpa, no caminho de volta, se sente culpado. E o que que acontece? A gente precisa de lembrar que a própria doutrina espírita, ela vai ensinar uma diferente, não é uma diferente, né? Uma forma diferente da gente encarar. Depois da culpa, ela vem o quê? Vem o remorso. E o remorso é aquele que vai nos educar. Ele vem para quê? O que que é o remorso? É a dor da consciência que acorda. Então, ou seja, eu fui lá, cometi a minha consciência por dor, fiquei com remorso. Prepara a gente para o arrependimento. E a gente vai ver lá no livro Céu e Inferno exatamente essa tríade: culpa, remorso, arrependimento, que vai nos levar o quê? Depois, a própria reparação. E o que que acontece? Qual é aquela. Aí a culpa, vou usar essa expressão, a culpa boa que vai gerar o remorso, ela leva a gente para frente. Mas existe também aquela culpa que vai destruir, aquela que a gente não trabalha, que a gente só afunda, a gente se isola, e é o que acontece. Toda vez que a gente vê na literatura, para quem trabalha com atendimento, no atendimento espiritual, mas como tem mais gente que vai ouvir a gente, né? Que tem a oportunidade de trabalhar muitas vezes num trabalho de desobsessão e tem a oportunidade de conversar com um espírito que se sente culpado, a gente vai notar sempre isso. Ele não se sente merecedor, ele se sente indigno de voltar a ter uma nova oportunidade. E a gente vê sempre no depoimento dos tarefeiros da nossa casa exatamente isso. O trabalho, muitas vezes, que eles têm para convencer um espírito que ele pode voltar a ser uma pessoa, né? Porque ele não se enxerga mais como uma pessoa, como um ser humano, muitas vezes. Né? Que ele tem a oportunidade, né, de ser resgatado, porque ele também é um filho, e a gente já sabe, como Jesus disse, que Deus não deixa nenhuma ovelha perdida. Então, a gente precisa ter sempre, né, essas duas situações. Infelizmente, na literatura, na história, o Marx ele não teve tempo para poder que alguém ou perceber, que ensinasse essa diferença. Então, da mesma forma que o amor ele une as almas libertas, né, o ódio vai ser aquele que vai prender essas almas em ambos os lados da vida. E aí, o que que a gente aprende?
quando a gente vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se eu não me engano, está lá em... Agora eu não lembro, se acho que é amai os vossos inimigos. A gente vai ter lá a justiça, a gente vai ter os nossos inimigos, o Evangelho vai falar sobre isso. Que é exatamente o quê? Quando a gente morre, essa algema, ela não se desfaz depois da morte. Então, quem acaba morrendo com ódio ou com mágoa vai levar isso para o lado de lá. Sim, Georgia. O controle de qualquer emoção lapidamos através das provas, exercitando no dia a dia, mas às vezes confundo crescimento moral e lapidação, visto que, no caso da lapidação, sabendo como devo me comportar socialmente, posso só usar uma máscara? Você Eu pode repetir, copiei, porque acabou ficando grande assim, eu acabei... eu copiei para você no chat. Ah, então peraí um pouquinho. Bem, a gente está falando de crescimento, lapidação. O que que acontece? Né? Vamos lá. É, Quando nós conseguimos, no plano espiritual, ter consciência do que aquilo que a gente cometeu, aí vamos pegar o caso, né? Vamos imaginar um Marcos aí, que ele foi para o plano espiritual, que ele aceitou, ele entrou nesse remorso, que a gente colocou que é o remorso que é essa dor que desperta da consciência, de que ele viu que ele cometeu um ato que ele não deveria ter feito, ele entra num processo de melhora e começa principalmente a entender da onde nasceu aquele ódio, ok? Então ele entende. E aí uma das provas que ele escolhe quando voltar é ter contato com aquele tipo de situação que levou até ódio, que levou ele a querer se vingar de alguém. Cada um vai ter a sua história. Então, o que acontece? Aí eu vou botar aí como se eu fosse o Marcos, né? Então, quando eu reencarno, o que que vai acontecer? Qual vai ser as provas? As provas, elas vão vir para ver se eu estou aprendendo a lidar com aquele ódio que eu vi que não me leva para lugar nenhum. Lógico que a tendência natural é que as primeiras provas elas terão, vamos dizer assim, eu ainda vou sentir muito ódio. E aonde entra a lapidação? E aonde vai entrar a minha transmutação, meu aprendizado? Como quem fez a pergunta, essa lapidação, né? Ou, às vezes, ela conforme está aqui, mas às vezes confundo o crescimento moral e lapidação. Mas, olha, eu acho que é a mesma coisa. Né? O que que é o crescimento moral? Eu me lapidar. O que que eu me lapidar? Pegar o meu lado mais grosso, né? No caso, né, vamos pegar um diamante, né? Você tem um processo, né, de lapidar, um processo de atrito. E qual vai ser o atrito na nossa vida? Vai ser exatamente as provas. É ela que vai gerar se aquilo que eu aprendi vai me tornar menos grosso, vamos assim dizer, usando o termo do carvão. Então, o que que acontece? Então, muitas vezes, a primeira prova, eu vou cair. Por quê? Porque eu tenho a consciência espiritual, mas eu também sou fruto do meio que eu vivi. Por isso que muitas vezes a gente começa a contar mesmo que a gente está evoluindo, é quando a gente começa a ter um nível de consciência daquilo que a gente está fazendo. Que muitas vezes a gente erra, 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 e a gente não se dá a oportunidade de ter consciência. Agora, ter consciência sobre os nossos atos é algo que não causa sofrimento. Por que que todo mundo corre? Cadê Suzano? Está ali. Ó. Por que que todo mundo corre da terapia? Né, Suzano? Por quê? Porque a gente não quer ter contato com a gente mesmo. A gente vai na primeira sessão. Aí a terapeuta vai capta um negócio, fala com a gente e vai mexer com a gente nunca mais volta. Porque a gente não quer ter contato com aquilo. Porque, vou usar o termo de quem fez a pergunta, lapidar causa dor. Talvez eu vou trocar, não é que causa dor, causa desconforto. Porque a gente vai ser confrontado e aí vamos voltar.
muitas vezes, aí voltando na história da própria psicologia, que é a questão da projeção. A projeção, aquilo está em mim, mas eu não admito. E aí eu coloco no outro. Por que no outro? Principalmente quem a gente gosta. É porque é mais fácil eu colocar a culpa daquilo, transbordar aquilo de uma pessoa que eu confio. Então, geralmente, a gente acaba projetando muito em quem está perto da gente. Mas a gente não se olha, a gente não admite jamais que a gente seria capaz de ter aquele sentimento. Então, como diz a pergunta, né, sabendo que devo, visto que no caso da lapidação, sabendo como devo me comportar somente, posso usar uma máscara, geralmente é o que a gente mais faz, é usar máscaras. Principalmente quando a gente tem tudo isso adormecido dentro da gente. Só que, vou voltar à expressão de Jesus: tudo que está escondido um dia será revelado. Não adianta. A gente pode até passar essa vida inteira usando máscara, mas uma hora, isso que está oculto, ele vai ser revelado. Isso é fato. Então, o que acontece? Por isso que Jesus fala: o escândalo é necessário, mas ai daquele que comete. A gente já vê que Jesus, né? E aí, por exemplo, tem um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Não sei se vocês já leram, mas toda vez que eu estudo mais e lembro dessa frase, quanto mais eu me debruço sobre o Evangelho, as parábolas, principalmente as frases que Jesus deixava, realmente ele enxergava a psique nossa com muita claridade. Por quê? Porque Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Hoje, a psicologia, 2 anos depois, dá nome às coisas que ele já colocou, e a gente ainda leva tempo para conseguir juntar o que Jesus falou com aquilo que a gente sente e a gente criar consciência disso. Porque o que acontece? Se a gente for analisar todas as curas de Jesus, ele sempre falava assim: vai e não peque mais. E o que é não peque? Quando ele falava, ele estava convidando a gente para a consciência. Olha aquilo que te trouxe a este caminho. Revise isso. Não faça isso novamente. E não é só a ação, é principalmente aqui, ó, é o sentir. Jesus também, aí usando a questão da máscara, Jesus teve várias passagens que falavam sobre isso. A principal delas é quando ele fala assim: ó, não sejais como os fariseus, né? Como sepulturas caiadas, né? Ou seja, bonita por fora e podre por dentro. O que ele está batendo nisso? Exatamente na máscara. O que os fariseus tinham naquela época? Eram todos, né? Só colocavam as coisas para fora, oravam alto para todo mundo ver, se preocupava muito mais com os modos, com a obediência à lei do que com o ser humano. E Jesus veio de uma forma muito sutil, fazendo o quê? Derrubando essas máscaras. É isso que a gente ainda não tem coragem de fazer, derrubar as nossas máscaras. Ter coragem, né, de ser a gente mesmo. Então a gente acaba usando máscaras para sermos aceitos, para sermos amados, para entrar em determinados grupos sociais. Só que, assim, o que eu acho, eu sempre gosto de fazer essa conexão, vocês já me ouviram algumas vezes, eu sempre fico falando de filme, fico falando de livro, de como a espiritualidade vai agindo. Então, por exemplo, quando a gente pega hoje um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, o que esse livro está trazendo? Não é lógico, quem escreve um livro desse não é um livro psicografado, mas a gente sabe que a espiritualidade ela influencia todo mundo o tempo todo, isso Kardec já disse. Mas, com certeza, por trás de quem o escreveu, tinha uma gama muito grande de uma grande impulso espiritual numa obra dessa. Por quê? Exatamente para que a gente possa ter a coragem de ser a gente mesmo, para a gente se mostrar e entender que alguém vai gostar da gente como a gente é. Quando a gente começar a ser desse jeito, todo mundo, e aí lógico que como quem alcança todo mundo? Quando eu começo a mudar, quando eu começo a mudar, o outro também muda. Eu sirvo de exemplo para outro, a gente vai se encontrar pessoas que estão no mesmo caminho com a gente. Então, seja, como eu tenho a coragem de ser eu mesmo,
eu tenha coragem de me lapidar. E também vou olhar para o outro e entender que o outro também está no processo dele de lapidação. E isso tem muito a ver com o que a gente fala sobre o ódio hoje. Porque a gente vê hoje, porque não só um ódio individual, mas a gente também vê um ódio coletivo, nação contra nação, religião contra religião, porque a gente está sempre, eu gosto, tem algumas frases que são sempre me impactam muito e que eu fico sempre me lembrando. Uma delas é de Osho, que ele fala que a gente tem que perder a necessidade de estar sempre certo. Eu não sei se ele falou exatamente desse jeito, mas foi uma forma como eu consegui captar. Então, o que acontece? O que a gente vê, muitas vezes, apoiado no ódio, é que a gente estava falando do egoísmo e do orgulho. A gente tem sempre a vontade de estar certo. E aí a gente começa a olhar se eu tenho essa vontade, a gente sabe que a sociedade é um conjunto de pessoas, a gente vai pensar em egrégora, e a gente começa a ver que de um lado quer estar certo, o outro quer estar certo também, e aí nenhum consegue enxergar no outro algo positivo. A gente vê isso dentro da própria doutrina. Muitas vezes a gente olha, por exemplo, para uma religião de matriz africana, e aí, porque eu sou kardecista, eu não vejo o que Kardec falou sobre aquilo, eu recrimino aquilo. Eu nem consigo parar para observar. Vem cá, deixa eu utilizar a razão para isso. Deixa eu entender por que faz isso, qual é o fundamento disso. Porque o tempo que eu estudei na Umbanda, eu aprendi um negócio muito, uma frase que Saraceni usa muito, né? Tudo tem fundamento, tudo tem um motivo. E quanto nós estamos dispostos a ir atrás desse motivo? E aí, seja na religião, ou seja na outra pessoa, ou seja, ou aí trazemos para o micro, né? Tem uma razão, tem um fundamento de eu ser desse jeito. Por quê? Eu preciso começar a investigar. Então, muitas vezes, a gente passa por uma situação como a do Marcos, que chegou ao estado mais agudo de tirar a vida de alguém e tirar a própria vida, para eu começar a fazer esse caminho. Mas é voltando ao exemplo de Jesus, eu não preciso chegar como Marcos. Eu posso aprender com Marcos. E esse é o convite que a espiritualidade da nossa casa fez ao a gente a estudar essas obras. É aprender com as histórias desses irmãos para a gente não passe pelo mesmo caminho de sofrimento que eles. Por quê? Vamos ver quando a gente pega a história do Marcos, né? Ele se pune e vê que não mudou nada. Ele se culpa, não mudou nada. Só que ele passa muito tempo no plano espiritual em desespero e não foi rápido. Aí o que acontece? Não só com ele, mas com todas as histórias que a gente vê, que somente devagar, muito devagar, com muita insistência dos trabalhadores, as coisas começam a mudar dentro da gente como mudou para ele, que é buscar o equilíbrio, compreender e saber que nós podemos seguir em frente, mas até chegar neste tempo a gente já sofre muito, 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 muito. E aí, quando a gente entra, a gente só consegue sair dele quando a gente passa a entender que a gente usa uma palavra que Jesus, né, deu uma fórmula matemática complicada, que é a do perdão, que é somente se perdoando. A gente precisa trabalhar interiormente para que a gente possa usar o poder do perdão com a gente, depois com o outro. Eu já falei algumas vezes, eu não sou especialista, é algo que eu tenho como meta em algum tempo da vida, é, conhecer um pouco mais, mas eu gosto muito da filosofia da logoterapia, né? Porque quem o criou, que é o Victor, ele foi um sobrevivente de campo de concentração. E o que ele passou no campo de concentração é que a gente vê em paralelo o que acontece com estes irmãos que entram em sofrimento. Que não é só o sofrimento que destrói a gente, mas é o sofrimento que não tem sentido.
Ou seja, quando eu começo a encontrar sentido, e aí quando a culpa começa a ter sentido, quando eu começo a ter remorso, a minha consciência começa a nascer, a sair do torpor da dor. E aí eu viro um chamado para me reparar, para eu crescer, e aí a minha vida ganha sentido. Isso vira um combustível para a nossa mudança. Agora, a gente só consegue fazer isso de forma se lapidando, como veio a pergunta, e para se lapidar, a gente precisa se reconhecer, a gente precisa passar por tudo isso, compreender melhor o papel do perdão, que muitas vezes esse é um caminho que a gente ainda tem dificuldade, porque a gente talvez não tenha compreendido a dinâmica do perdão, porque perdão ele não é um ato só, mas ele é um processo. Então, quando eu penso em perdão, eu não estou pensando em morrer de amor por aquele que me ofendeu, como eu tenho um amor por um amigo. Porque amor, ternura, todos esses sentimentos, eles dependem ou demandam de confiança. E a gente não vai confiar em alguém que praticou mal contra a gente, isso é fato. Agora, de uma forma muito simples, o que seria perdoar? Eu não guardar rancor, eu não desejar me vingar daquela pessoa, não é pagar o mal com o bem. Então, quando a gente usa o perdão, nunca é pelo outro. Nós nos perdoamos para que a gente possa ter o controle do nosso destino, porque enquanto a gente não se perdoar, nós vamos ficar presos em culpas. Quando a gente pega o exemplo do Marcos, e não é só do Marcos, que a gente vai ver, quando a gente lê Memórias de um Suicida, quando a gente vê o filme do André Luiz, como a gente vê qualquer relação de um espírito que desencarna em desequilíbrio, a gente vai ver o seguinte, que quase que a gente se mata do lado de lá de novo, apesar que isso não é possível, a gente não morre duas vezes, né? Mas a gente chega bem próximo do estado de sofrimento, e a gente vê isso, para que a gente possa começar a aprender isso. Mas a gente não precisa, o que nós estamos aprendendo nessa noite? Que a gente não precisa esperar tanto para isso. É um processo. Um processo que eu levo tempo, por quê? Porque eu levo tempo para adquirir consciência. Quando eu já tenho consciência, eu consigo andar mais rápido nesse processo. E aí eu não preciso esperar tanto, eu não preciso de morrer. Estou magoado com alguém, eu não preciso de morrer para poder chegar no plano espiritual, sofrer mais, me culpar. Né? Antes de me culpar, eu vou me castigar. Quando a gente tem essa consciência, e a consciência ela advém do quê? Como nós somos cristãos, é só a gente ler os evangelhos. A gente pode ampliar para quem já é estudante da doutrina espírita, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dar a ótica da continuidade da vida sobre os ensinamentos evangélicos de Jesus. A gente vai adquirir essa consciência para que a gente possa diminuir o tempo de sofrimento. Para a gente, como diz, né, o doutor Vitor, não ficar sofrendo sem sentido. E o que mais acontece ainda na história da nossa humanidade é que a gente continua sofrendo sem sentido. Quando a gente acha um sentido, a gente consegue sair. E se a gente for parar para fazer uma análise da nossa vida, nós temos muitos motivos de coisas boas que aconteceram na nossa vida que faz a gente olhar quando estiver em sofrimento, entender, ver o motivo para sair daquilo. O Pai, quando nos coloca de novo em uma vida, nós temos as nossas provas, as nossas expiações, mas a gente nunca está sozinho. Ele também coloca em nossa vida situações, pessoas
que vão ser esse suporte, que vão nos dar momentos de alegria, para que esses momentos de alegria nos dê força de passar. Ninguém vai passar por uma prova pela gente ou vai espiar algo pela gente. Isso é a gente que vai fazer. Mas como que Deus vai fazer? Muitas vezes a gente ora, ó Senhor, me cura, determinada coisa, ou tira, afasta. Mas Jesus diz, né, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, ao mesmo tempo, ele pedia força para continuar, para enfrentar, que é o que nós temos que fazer. É com nossa coragem, com nossa determinação, que a gente vai vencer esse ódio que a gente carrega, com essa mágoa que a gente carrega. Porque todos nós temos um pouco de raiva, um pouco de mágoa, que vem do nosso inconsciente, de vidas lá de trás. E nós estamos aqui exatamente para quê? Para espiar essas coisas. Então, os eventos vão acontecer. Quanto mais eu procurar entender essa dinâmica do perdão, de eu me perdoar, de eu perdoar o outro, de eu ter compaixão comigo, ter compaixão, de eu ter coragem de ser imperfeito, mais rápido as coisas vão andar em nossa vida. Como o próprio livro dos Espíritos diz, né? Quando perguntaram como que os espíritos progridem, a espiritualidade diz, um mais rápido que o outro, depende do compromisso que cada um assume. E nós que temos tendo consciência que, por exemplo, estamos passando por um momento de transição, que aqueles que não atingirem um nível de consciência que vai permitir, vai dar, vamos imaginar assim, né, um cartão verde para ficar na Terra, vai ser levado aonde a sua consciência permite se expressar. Com certeza voltará aonde? A um planeta de provas e expiações, mas lá na transição de um mundo primitivo para provas e expiações. A gente está por um processo já que é do outro limiar, né? Nós saímos, como poderia dizer, de mundo primitivo para prova, estamos aqui. Aí percorre um tempo, vou até aqui o limite da tela. A gente está no limiar de provas e expiações com o mundo de regeneração. Então eu vou voltar ó, lá atrás. É isso que a gente quer? Então, como diz Jesus daquela época, né, o tempo já está chegando. Sim, George. Qual é a visão do Espiritismo sobre o ódio coletivo em tempos de redes sociais? Olha, o que que a espiritualidade nos mostra? Que tudo isso é fruto de escolha. A, as redes sociais nos permitem fazer escolhas, julgar as pessoas muito mais rápido do que qualquer coisa. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que eu não gosto, mas sigo ela, ela faz um negócio, aí vamos voltar à história da projeção, ela faz um negócio do que eu abomino, talvez se não tivesse uma rede social, jamais saberia que ela faria aquilo, a não ser que fosse via fofoca. Mas ela fez, postou, eu vejo na hora. Agora, você imagine isso a uma escala global. Várias pessoas que não gostam de determinadas, e a gente está falando de não gostar, é a questão de afinidade. Então, hoje, a mídia social se faz o quê? Faz com que egrégoras elas sejam alimentadas muito mais rápidos e numa intensidade muito maior do que antigamente. Mas tudo tem um contraponto. Da mesma forma que as pessoas passam a odiar, as pessoas também passam a amar na mesma intensidade. E aí entra a nossa responsabilidade. Com o que nós estamos sentindo e o que nós estamos nos sintonizando. Porque essa egrégora ela é formada pelos nossos pensamentos, nossa responsabilidade. Então, o que que a espiritualidade não vai talvez falar sobre este tema, porque eu não posso falar em nome da espiritualidade nesse momento. Mas o que eu posso falar é que eu aprendo com a espiritualidade. E que eu aprendo com a espiritualidade é, primeiro, que eu me afinizo. Então, se eu me afinizo a esse tipo de conteúdo que vai fazer com que mais pessoas, né? E aí como que isso vai ganhando vida? É só a gente olhar. Como que uma mídia social ela entrega conteúdo? Pela quantidade de vezes que aquilo é visto, ele é curtido, com o tempo, inclusive, que você fica vendo aquilo.
Então, existe uma série de métricas. Então, toda vez que eu vejo, para um tempo para ver, eu estou contribuindo para que aquela mensagem alcance mais pessoas. Pode ser mensagens boas ou mensagens negativas. É que a espiritualidade eu falar, é escolha. O que você está escolhendo ver? Quando a gente fala no início dos nossos recados, gente, quando publicar uma palestra, compartilhe com seus amigos. Quanto mais pessoas veem uma palestra nossa, mais esse tipo de conteúdo vai ser entregue às pessoas que não estão nem têm contato com a fraternidade. Isso é uma forma de espalhar amor. E ao mesmo passo que, quando eu fico vendo essas picuinhas que acontecem de um e de outro, eu estou alimentando o quê? Estou alimentando uma máquina que vai entregar exatamente aquilo que eu não coloco. Então percebam, a escolha, aquilo que eu sintonizo. Então a espiritualidade vem nos mostrando que nós devemos ser conscientes das nossas escolhas. Nós precisamos saber escolher. E muitas vezes saber escolher vai nos tirar de um monte de coisas. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um livro, chama acho que é um livro que fala sobre chakras. Eu esqueci, acho que é as rodas. Não vou me lembrar o nome agora, não, porque minha memória agora já não é a memória, é uma vaga lembrança. E ela diz o seguinte, que para a gente evoluir, a gente precisa se limitar. Então, ou seja, muitas vezes eu preciso me limitar àquilo até de que eu vejo para evitar que eu tenha contato com determinados sentimentos ou dar audiência para aquilo. Então, nestes momentos de rede social, desses momentos de estar todo mundo conectado, a gente vai ver, inclusive, já teve vários outros médiums, outros vou colocar assim, né, criadores de conteúdos que estavam falando hoje, por exemplo, das tecnomagias do mal. Então, a gente tem, nós como estudantes da doutrina espírita, ou como uma vez um irmão espiritual na fraternidade chamou, né, de ciência espírita, a gente tem que começar a ter outros olhos para estas coisas. Porque muitas vezes, até de forma inocente, a gente está auxiliando causas que talvez conscientemente nós não assinaríamos. Então, aí eu vou voltar à frase de Jesus: orai e vigiai. Temos mais perguntas, Jorge? Não? Então, vou caminhar para nossa conclusão, é que o que eu principalmente aprendi lendo a história de Marcos, nessa jornada, né, que a gente vai ver que ela vai ter uma continuidade nas próximas palestras, no plano espiritual, né, é, é que o ódio vai levar a gente por caminhos muito sombrios e que, assim como ele, pode nos fazer nos sentir culpados e entrar por caminhos que a gente não gostaria de entrar. Então, o ódio, primeiro, é contra o outro, lógico, mas depois esse ódio vai virar contra a gente. E a imagem que eu gostaria, né, o que gostaria talvez de deixar de imagem, de mensagem, que vocês lembrassem, é que o ódio é sempre uma cela que a gente tranca por dentro. Mas para sair desta cela, só tem uma pessoa que tem a chave. Somos nós. O Marcos, por exemplo, como a gente vai ver, ele só descobriu essa chave muito tempo depois, lá do outro lado da vida. E uma pergunta que eu gostaria, né, de deixar, muito simples, para que a gente possa refletir, é: existe alguém hoje tentando nos mostrar o caminho de volta antes do abismo e não depois? Voltando, né? A gente está em um processo, a gente começa com uma raiva pequenininha, e isso a gente vai alimentando. E essa é a pergunta que eu gostaria de deixar. Será que existe alguém tentando nos mostrar o caminho antes do abismo?
e não depois? Então, eu me despeço de vocês nessa noite, rogo a Deus, né, que os nossos bons sentimentos, que a razão, que o amor, possam sempre nos guiar no nosso destino, que possa nos alimentar de coisas boas. E convido a todos, mais uma vez, para a gente possa fechar nossos olhos, que a gente possa aproveitar nesse momento que a espiritualidade nos visita, que a gente feche nossos olhos, que a gente possa sentir esse amor misericordioso, esse amor que acolhe a todos nós sem distinção, o amor de Deus exemplificado pelo Mestre Jesus, quando aqui esteve. Ele olha aquilo que há de melhor na gente. Então, todos nós podemos e somos filhos de Deus, merecedores da sua misericórdia. Então, que a gente possa abrir nossos corações, mesmo que a gente possa se julgar ainda não merecedores, mas que a gente abra uma portinha para que esse amor de Deus possa entrar, possa mexer com a gente, possa nos transformar, possa nos mostrar novos caminhos, encher nossos corações de esperança, de fé, possa nos dar forças para cumprir as nossas provas, passar por nossas expiações. Eu peço, Pai, que nessa noite o Senhor visite cada um de nós, cada um de nossos irmãos. E hoje, como o nosso irmão Jesus disse, onde mais de um estivesse reunido, o Senhor estaria. Aqui estamos. E temos certeza que o Senhor está entre nós, nos encorajando a continuar o trabalho que o Senhor veio nos ensinar na construção desse mundo, alicerçando a construção desse novo mundo que chega nas bases do amor, da fraternidade, e que não possamos somente aprender, mas que possamos seguir o seu exemplo, de colocar em ação, de ter coragem de demonstrar o que nós aprendemos, que muitas vezes pode causar espanto, como o Senhor o causou, mas que possamos ter coragem de desafiar as regras atuais, que muitas vezes, apoiados no orgulho, no egoísmo, possamos transcender para o amor, pela caridade e pela fraternidade. Abençoe a todos nós, nos proteja, nos guarde e nos guie sempre. Continue sendo essa estrela onde possamos olhar quando perdidos e encontrar o caminho de volta. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja.